Conforme parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convido o funcionário da Casa, o senhor João Batista Lopes, diretor legislativo, o Edson Magalhães Martins, assessor administrativo, senhorita Yolanda Carla Quintino Goulart, coordenador legislativo, Sandra Loura, assistente, Cíntia Carvalho, assessora legislativa, para auxiliar nos andamentos do trabalho da presente sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do versículo da Bíblia. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminhar o dirigir os seus passos. Pela ordem, senhor presidente. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalado os trabalhos dessa sessão. Pela ordem, senhor presidente. Mas não está no expediente, não. Só me dá a convocação. A convocação está aí. Só um instante, novo vereador. Sessão extraordinária convocada para votar os seguintes projetos. Denomina ginásio poliesportivo e da outras providências, 7/2019. Projeto de lei ordinária que denomina o Centro de Agroturismo Tropeirão na área da Prefeitura Municipal. E a LDO. Novo vereador, eu vou suspender a sessão por... Concedo. Só um instantinho que eu vou... Pode. É porque eu evitei, eu não dei pela ordem do Paulinho primeiro. Eu queria só que Vossa Excelência protocolasse para mim o projeto de lei, uma emenda sobre o projeto de lei 02/2019. Vereador, aí tem que ser protocolado lá com as meninas lá. Não, pedimos Vossa Excelência. Para protocolar lá, Você, presidente, protocolar a emenda. Emenda. protocolada, você está protocolando uma emenda em relação lá. Tem que ser O protocolo tem que ser lá, 24 horas antes, tá? da sessão. Estou pedindo ao presidente. Tá, eu vou suspender a sessão e falo referente ao protocolo, novo vereador. Só um instante. Eu entendi. Por questão de ordem, eu vou avaliar seu protocolo e te retorno assim que a sessão voltar. Novo vereador. Senhor presidente, tem um projeto de lei que, proposta minha, alteração do tempo para uso da tribuna, que está com vista com o vereador Jailson há alguns meses. Eu gostaria que o projeto fosse colocado em votação. Certo, só que na próxima sessão vai entrar em votação, porque essa sessão é exclusiva para votar só essas matérias que estão na pauta. Pela ordem, senhor colocar a presidente. pauta. Concedo. Uma vez que o projeto do nosso caro colega Fábio não vai poder entrar porque está com o nosso colega, na vista do nosso colega, a gente entende. Então, espero que você haja também da mesma forma com o protocolo do nosso querido amigo Paulinho, do Eucalipto, que seja também feito na outra sessão. Porque tem 24 horas. Esse protocolo não passou ali, o regimento inteiro. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu não estou pedindo para votar um projeto, eu estou pedindo para colocar uma emenda em cima da LDO que foi decidida pelas comissões na votação, na reunião passada. Eu quero colocar uma emenda em cima do... Só por questão de ordem. Vamos lá. A comissão se reuniu... Eu peço a Vossa Excelência que lê o projeto, lê a emenda antes de não, claro. O senhor vai entender. Eu quero deixar bem claro aqui que a comissão se reuniu na última sessão. Se houve outra reunião a não ser aquela? Não. Então, vamos proceder e já te dou a resposta no final. Vou suspender a sessão por 20 minutos. Senhores vereadores, conforme a orientação da assessoria jurídica, os prazos em relação às emendas apresentadas, por não ter tido tempo hábil
para as comissões se reunirem. Vão ser apresentadas 2 emendas e serem votadas nessa sessão 2 emendas na LDO. Uma que foi apresentada, que o vereador José Paulo apresentou em separado, onde ele muda o artigo 21, onde se lê a modificação e os créditos suplementares a que se refere o artigo anterior, deverão ser expressamente autorizados, o orçamentário anual para 2020 percentual igual a 50%, ele faz a modificação aos créditos suplementares que se refere a esse artigo, em percentual igual a 20%, e a emenda apresentada pela comissão, essa foi em separado, pela comissão, aonde faz a mesma modificação em relação aos 50%, mudando para 5%. Então, nós vamos votar essas 2 emendas, prevalecendo, deixar bem claro aqui, votou a de 5, ela foi rejeitada, vamos votar a de 20, é assim, né? Vamos votar a de 20, sendo rejeitada, prevalece 50%, e se a de 20 for prevalecer a de 20, vai prevalecer a de 20 e não a de 50. Alguma dúvida? Deixando bem claro, vocês entenderam, né? Se votou a de 50, vamos votar a de 20. Votou a de 20, se negar a de 20, quem negar a de 20 está querendo 50. Entenderam? Fica no original, né? Entendeu? É sempre assim. Ou 5 ou 50, ou 20 ou 50. Entendeu? Entendeu todo mundo, né? Já bem claro que todo mundo fazer. É sempre 5 ou 50. Suspendo a sessão por 2 minutos. Peço, passando para a ordem do dia, que a disposição é o projeto de lei ordinária, qual convocada a sessão extraordinária, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos 2 pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Onde a comissão se manifesta, e o outro onde o nobre vereador José Paulo apresenta as emendas também. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Senhor presidente, depois de análise feita ao projeto ordinário número 02/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para exercício financeiro de 2020 e das outras providências, essa comissão emite parecer pela sua aprovação com as seguintes emendas e modificações. Emenda modificações número 01/2019. O termo de sanção do presente projeto de lei, causa das sanções e promulgatória, passa a ser da seguinte forma: o prefeito municipal de Batiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Emenda modificativa número 2/2019. No artigo 21, caput, onde se lê: as modificações e os créditos suplementares a que se refere o artigo anterior deverão estar expressamente autorizados na lei orçamentária anual para 2020 e percentual igual a 50% do valor das despesas fixadas, os quais deverão ser abertos mediante decreto do chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 42 da Lei Federal número 4.320/64, o parecer consulta do TCS. Número 028, de 6 de julho de 2004, podendo as referidas modificações e créditos suplementares serem abertos entre a unidade gestora integrante do orçamento consolidado do município. Leia-se: as modificações e os créditos suplementares a que refere o artigo anterior deverão estar expressamente autorizado a lei orçamentária anual para 2020 em percentual igual a 5% do valor
das despesas fixadas, os quais deverão ser abertos mediante o decreto de chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, e parecer consulta do TCS, Espírito Santo, número 028, de 6 de julho de 2004, podendo as referidas modificações e créditos suplementares serem abertos entre as unidades gestoras integrantes do orçamento consolidado do município. Emenda modificativa número 03. Leia-se, fica a municipalidade autorizada a participar do consórcio de celebrar o convênio com a União do Estado e do Município, podendo chefiar o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, assegurar, alocar o recurso necessário para a execução de obras e serviços específicos de outro interesse no município. Nada a ver. Emenda modificativa número 06/2019. No artigo 28 do caput, onde se lê: fica autorizada a transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas e ou organizações da sociedade civil, preferencialmente aquelas de caráter educativo, de saúde, assistência, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e volta para fortalecimento do associativo municipal. Um instante, vereador. Emenda modificativa número 02/2019. No artigo 21 do caput, onde se lê: as modificações e os créditos suplementares a que se refere o artigo anterior deverão estar expressamente autorizados na Lei Orçamentária de 2020, em percentual igual a 50% do valor da despesa fixada, os quais deverão ser mediante do chefe do Poder Executivo. Leia-se a modificação e os créditos suplementares a quais se refere o artigo anterior deverão estar expressamente autorizados à Lei Orçamentária Anual para 2020 em percentual igual a 20% do valor das despesas fixadas. Em relação aos pareceres, nós temos um parecer onde foi aprovado na comissão por 2 vereadores, a comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas chega aqui com 2 pareceres, um aprovado na comissão por 2 vereadores e um reprovado, mas o voto em separado do novo vereador José Paulo, uma emenda apresentada com 5% e uma emenda apresentada com 20%. Peço o senhor secretário que faça a leitura da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análise feita ao projeto de lei ordinária número 02/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para exercício financeiro de 2020 e da outra providência, esta comissão emite parecer pela sua aprovação de acordo com emendas modificativas propostas pela eminente Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Sala das Sessões, 25 de junho de 2019. Elias Cândido Silveira, relator. Acompanhando o voto do relator, Jorci Miranda Sangir, presidente. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, primeiro secretário. Então, para deixar bem claro, nós vamos votar primeiro a emenda apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, em relação à emenda que foi apresentada pelo novo vereador Fábio e foi aprovado também pelo novo vereador Roberto Magnético, aprovado dentro da comissão, e deixando bem claro que os votos, independe de como votou na comissão, vocês podem votar da forma que quiserem, não tem problema algum. Então, o primeiro voto é em relação à emenda
a emenda modificativa, onde se lê 50, lê-se percentual igual a 5. Em discussão. Eu quero discutir essa coisa aí. Eu até assinei 5% junto aí. E chegou certas conversas que eu ia travar o município. Então, eu quero deixar bem claro, eu queria dar, se tivesse como, queria colocar 30% para que não falte nada para o nosso município, para que contém médico, que nem está faltando médico, não falte, que nem professor possa ser ajudado. Então, eu quero parar o município. Então, eu quero deixar bem claro, eu queria dar 30%, mas já é que a minha emenda não pode ser colocada aí, você entendeu? Eu vou acompanhar, eu vou ficar. 5 eu acho que é pouco, que vai parar mesmo, e fica pouco para o gestor, então. Então, essa é o meu parecer aí. Em discussão. Só por questão, mais uma vez, para deixar bem explicado, as pessoas que querem, os vereadores que se manifestarem agora, que querem que o 5 não prevaleça, tem que se votar contrário à emenda. É só para as pessoas que querem que o 5 não prevaleça, tem que votar contrário à emenda, só para cada um votar da forma que se entende. Os favoráveis à emenda apresentada pelo novo vereador Fábio e o novo vereador Roberto Magnético dentro da comissão, permaneçam como estão, e os contrários que se ponham de pé. A emenda foi rejeitada por 5 votos a 4, com o voto da presidência. Passamos à votação agora referente ao voto em separado dentro da Comissão de Orçamento, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o voto separado do novo vereador José Paulo. Em discussão. Concedo. Eu entendo perfeitamente o que o Elias falou, só que naquele momento eu acompanhei ele, assinei com ele, e entendo também que 20 é muito. Como nós não podemos chegar a um consenso pelo qual já tinha chegado na outra sessão passada, eu fico refém do próprio regulamento aqui da Câmara, que o próprio impede nós de votarmos e entrarmos no consenso, de outras emendas chegarem. Mas, como esse plenário foi feito para divergências de ideias e entrar sempre em diálogo, e eu acho que 5 não travaria o município, uma vez que nós jamais negamos de votar qualquer coisa que o Executivo pedisse. E o prefeito está com 20% e nunca pediu, trabalhando com 20% e nunca pediu à Câmara para votar nada em relação ao orçamento. E está faltando médico, está faltando reajuste para os funcionários, está faltando 45% do servidor que ele prometeu do nível 1, que já ganharam até na justiça, está faltando médico no pronto-socorro, e eu acredito o seguinte, que com 5% ele precisasse dessa Câmara, nós iríamos votar. Ia votar e nós íamos também ajudar ele a colocar as coisas mais certas. Mas como, mais uma vez, eu fui enganado aqui nessa casa,
e vou votar 20%, vamos perder para o 20%, ou até mesmo até pelos 50%, e que essas irresponsabilidades que acontecer aqui nessa casa serão exclusivamente responsáveis todos nós, todos os vereadores, todos juntamente com o executivo. Quando faltar médico agora, a responsabilidade somos nossa. Agora nós não vamos travar, nós vamos pedir, nós vamos autorizar e vamos ser coagente com toda a irresponsabilidade do executivo. Toda a irresponsabilidade. Quando faltar uma ambulância, nós também teremos responsabilidade. Quando faltar um médico, nós também teremos responsabilidade. Porque nós não estamos deixando de cumprir o nosso papel, que é o quê? De fiscalizar. Porque as fiscalizações estão sendo feitas, está faltando isso, isso e isso, e ele não está corrigindo. E com o orçamento na mão, ele não está corrigindo, então ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Simplesmente não atendendo ninguém. Nem a população e nem respeitando essa casa de leis. Eu sempre venho dizendo muito que na vez passada, nas eleições passadas, eu sempre disse, e vou falar sempre, enquanto eu estiver aqui, quem manda no meu voto, quem manda no legislativo do meu voto sou eu. O executivo não manda em mim. Eu já provei isso com o Zé Alcuri, já provei isso agora com o Luciano, que eu acho que é certo e bom para o município, eu voto. Que não é bom para o município, eu estou fora. Eu acho que depois de 2 anos e meio, faltando médico, faltando com carro, com greve, com tanto reboliço, e tudo foi dado a ele, eu acho que a gente não tem que dar, a gente tem que tirar para ajudar o povo a cobrar. Então, fica a critério aí. Espero que vocês, meus pares, ajam com consciência e votem pelo menos o 20%. Porque os 50%, vocês vão dar um checkmate para o resto da vida desse prefeito irresponsável que gera o nosso município. Que aí, quando vocês vierem aqui pedir por médico, pedir e clamar por ambulância, pedirem por carro pela população de Ibatiba, vocês vão ter uma resposta do vereador Marquinho Delega, assim, imediata, e não vai ser boa para nós, para a nossa convivência aqui dentro. Vai ficar muita espinhosa a nossa convivência aqui dentro, porque como que eu quero cobrar ambulância, médico, medicação, melhoria para o meu município, se eu der 50% para um prefeito que não está merecendo nem 1%. E principalmente pelo respeito com o cidadão. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais a discutir? Senhores vereadores, estamos votando o parecer em separado do vereador relator José Paulo Costa, onde o mesmo apresenta a modificação aos créditos suplementares que se refere ao artigo anterior, que deverão estar expressamente autorizados na Lei Orçamentária Anual para 2020, em percentual igual a 20%. Os favoráveis a essa emenda, só para não haver alguém que vote em desacordo com a sua própria vontade, será da seguinte forma: os que votarem contrário a essa matéria, está querendo que prevaleça os 50%. Os favoráveis a essa emenda modificativa do novo vereador José Paulo são favoráveis a que modifique de 50% para 20%. Rejeitando essa emenda, a emenda que prevaleça, não vai haver emenda e vai ser aprovado da mesma forma que veio lá da prefeitura. Alguma dúvida? Concedo. Só para mim votar corretamente, se quem vai ficar de pé é quem quer 50%. Quem vai ficar sentado é porque vai estar aprovando os 20%. Certo? Correto, não, vereador. Obrigado, presidente.
Em votação, o parecer em separado do vereador relator José Paulo Costa Silva, onde ele apresenta a emenda modificativa nos termos de sanção, ao termo de sanção do presente projeto de lei e causas e sanções promulgatórias, passa a ler da seguinte forma: o prefeito municipal de Batiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. E a outra emenda modificativa, número 2 de 2019, onde do ponto principal da emenda, que já foi feita a leitura pelo nobre vereador pelo nobre vereador Marcos Delega, vê o percentual de 50%, leia-se o percentual igual a 20%. Os favoráveis à emenda permaneçam como estão e os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências com as emendas aprovadas em discussão. Agora estou discutindo já com a emenda aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Os 20 aprovados? Foi aprovado 20. Em discussão. Senhor presidente, Concedo. essa casa, ela nunca deixou de votar aquilo que é a favor do povo. Então, a gente votamos esse projeto e esperamos que o nosso município melhore na saúde, melhore na educação, melhore no transporte escolar, e que não falta médico no pronto-socorro, que não falta assistência para a população mais humilde. Porque nós, vereadores dessa casa, quero dizer que no meu voto manda eu, mas quem me colocou aqui foi a população, foi o eleitor. E jamais essa casa vai se omitir aquilo que for melhor para o município. E eu espero, faço um pedido aqui, que a saúde melhora, a educação melhora, e que a zona rural melhora, e que muda Ibatiba para melhor, porque a população está gemendo, a população está sofrendo, e essa casa nunca foi omissa, senhor presidente, quando se fala em votar a favor do município e para o povo de Ibatiba. Então, quero aqui estar sempre junto com meus colegas vereadores e com o povo de Ibatiba. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Na verdade, a LDO, ela não é uma arrecadação para o município, ela não altera o valor que o município arrecada anualmente, porque às vezes, do jeito que as pessoas falam, a gente fala como está se pondo mais dinheiro na mão do prefeito. Nós estamos dando condições ao legislativo que ele possa usar do orçamento do município anual, ele possa transferir 20% do orçamento bruto para onde ele achar que tem necessidade. E, na verdade, eu estou defendendo essa administração porque tem 5 escolas no município sendo reconstruídas com economias e com trabalho sério. Tem segunda-feira, tenho que aqui parabenizar o governo do estado, que mesmo sendo oposição, ele transferiu o dinheiro para o nosso município, para nós fazer uma obra, que nesse município é uma obra histórica. Todos os prefeitos que entraram no município quiseram fazer essa obra e não tiveram condições. Quero parabenizar a administração desse município, o prefeito desse município e o governador do nosso estado, que colocou 1 milhão na conta para que as laterais sejam reconstruídas. Se Deus quiser, nós vamos ter uma cidade diferente daqui 2 anos, porque o trabalho está sendo sério e o trabalho está sendo honesto. Obrigado. Continua a discussão. Cedo. Em relação ao que o nobre colega falou, nós não estamos autorizando, mas 20% da rubrica, o Luciano pode mudar 1 milhão, mais de 1 milhão de reais, um cheque em branco para ele,
transferir o dinheiro para onde ele quiser, sem passar pela Câmara. É 1 milhão, sem autorização. Se ele está trabalhando, ele foi eleito para isso, como os outros também foi. Certo? Ele está reformando, ele tinha que estar construindo escola. Tá? Ele está reformando. Mas está melhor, porque os outros passaram e não reformaram. Ele tinha que estar construindo. Outra, parabenizo ele. Se ele estivesse fazendo o recurso próprio, que ele tem condições de enxugar a máquina e fazer as paralelas do recurso próprio. Isso aí é o que ele sempre falou. Quem construiu aquilo dali não é ele, e sim é o governo do Estado, e sim é o cidadão que paga seus impostos, certo? Então é o governo do Estado que está fazendo aquilo dali. Luciano apenas está gerindo uma verba que vem do Estado. E pelo que ele está fazendo, é muito pouco. O que ele faz mais é tratar mal o cidadão, que vai ali procurar o seu direito num posto-socorro e não tem médico para o seu ente querido. O que ele vai procurar uma ambulância e não tem. E aí, inclusive, até mesmo, quando ele faz os seus eventos, tem que vir ambulância de outro município. Como que eu vou parabenizar um prefeito desse, que não tem compaixão com o povo, que quando ele faz um evento, ele tem que tirar uma ambulância do outro município, que também está fazendo, mas tem ambulância. Aí tem que emprestar para ele aqui. Como que eu parabenizo um prefeito dessa forma? Um prefeito que o cidadão tem medo de chegar perto dele, porque sabe que o coice é certo. Como que eu vou parabenizar um prefeito que não tem respeito por ninguém, inclusive para essa casa de leis? Um prefeito que não abaixa o tupete nem pelo presidente do partido dele. Um prefeito que não abaixa o tupete nem pelo vice que elegeu a ele, nem pelo povo que elegeu a ele, nem pelos colegas aqui da Câmara que sempre teve junto com ele. Se ele chegou onde ele está, ele tinha que ver quem andou com ele, quem abriu as portas junto com ele. Ele não tem respeito por ninguém. Parabéns! Que parabéns é esse? Que parabéns é esse para um cidadão que é pago pelo dinheiro público e não respeita o povo, não respeita aquelas pessoas que andaram com ele, que caminharam com ele, que abriram as portas para ele, e hoje, quando vem esse cidadão aqui, ele sai pelas portas do fundo. Que prefeito é esse? Que prefeito é esse? Que esse cara está fazendo? Ele sim maltrata o povo. Eu vou elogiar um homem desse, que bate no meu povo, que recebe em dia, porque o povo paga seus impostos em dia, mas que nega os seus compromissos, que quando sambava aqui, ele sambava aqui, e hoje ele nega os compromissos que ele pediu para a classe, e hoje ele está com a caneta na mão e ele nega ao servidor do nível 1. Ele nega o repasse para o povo. Inclusive, enquanto eu não briguei aqui nesse plenário, o presidente Edson não convocou ao servidor, começou a fazer reunião, e quando foi 11% aqui de reajuste, ele queria parar o município. E na gestão dele, ele parou por um de 1,98. Que irresponsável é esse prefeito? Como que eu vou parabenizar esse homem? Que as pessoas que seguiram ele, quando você vai conversar, eles quase choram, porque foi humilhada por ele. E não é um não, se vocês quiserem, eu vou sair agora com vocês, e vou na casa de vários cidadãos daqui. Esse é o cidadão que eu tenho que bater palma para ele, parabenizar ele, porque ele vai gerir 1 milhão do governo do estado e fazer a paralela. Pelo amor de Deus, se eu for prefeito de Batiba, eu falo a verdade, é só enxugar as torneiras e rege esse município com punho próprio. Mas tem que parar, tem que fechar as torneiras, colocar gente competente, gente que quer trabalhar, gente que quer ver o Batiba para frente. Isso é difícil acontecer aqui, porque ele tinha um remédio para todas as coisas, mas ele já chegou contaminado. Ele chegou contaminado pelas pessoas, porque as pessoas boas que andaram com ele teve o prazer de excluir todas. Todas as pessoas de bom caráter que andaram com o Luciano, ele excluiu todos. Luciano é uma farsa para o povo de Batiba. É uma farsa.
É um desabafo, porque nós caminhamos com ele, ele tinha ideal. Mas os primeiros a ser atropelados por ele foram as pessoas que não concordam com o tipo de pensamento dele. É o primeiro que ele exclui. E eu sempre vou falar aqui, e se vir outros prefeitos com a mesma característica, não pensa, se eu estiver aqui, que vai ser bom não. Porque se fizer de errado, vai ter o troco. Desculpa pelo desabafo. Continua em discussão. Em relação à forma como esta Câmara agiu em relação às emendas, eu deixo bem claro que sempre, ao longo dos 12 últimos anos que eu participei dessa casa, eu sempre votei da mesma maneira. Eu acho que menos de 10% por um prefeito você está tentando amarrar uma situação demais, apesar de respeitar todas o colegiado, respeitar a decisão do colegiado. Eu sempre achei que 2, 3, 4, até 5% é pouco. E por muitas vezes até critiquei, respeitando também a opinião deles, mas às vezes a gente acaba criticando a opinião de outras câmaras, como a Câmara de Iuna, que acabou atrapalhando o andamento dos projetos do Executivo. E essa casa, apesar de eu saber que a qualquer momento pode se reunir para votar a suplementação, eu sei que os vereadores sempre se manifestaram favoráveis a esse tipo de manifestação, a esse tipo de votação. Fica aqui meu elogio por ter aprovado por unanimidade essa emenda de 20%, por saber que 50% aí já é demais. Então, a gente sabe que a emenda de 20% vai dar condições também do prefeito fazer o trabalho dele, e de forma alguma essa casa pode ser julgada que está atrapalhando o executivo a fazer alguma coisa. E mesmo sabendo que depois que ele usar esses 20%, se ele mandar para cá algum pedido e estiver dentro da razoabilidade, eu entendo que essa casa vai votar favorável, pois ela nunca atrapalhou o executivo em nada. E isso é histórico, isso vem desde o início do nosso município, sempre foi assim. Então agora passo para o momento de votação. Em votação, o projeto de lei de número 2 de 2019, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei ordinário que denomina ginásio poliesportivo e da outras providências. Faça a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análise feita os projetos de lei ordinário número 07/2019, que denomina ginásio poliesportivo e das outras providências, esta comissão emite parecer pela sua aprovação com as seguintes emendas de modificação. Emendas modificativa número 01/2019. O termo de sanção do presente projeto de lei, causa de sanções e promulgatórias, passa a ser a seguinte forma: o prefeito municipal de Imbatiba, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Sala das Sessões, 25 de junho de 2019. Elias Cândida Silveira, relator, acompanhado pelo voto relator Jorci Miranda Sangir, presidente, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, primeiro secretário. Em discussão. Os pareceres. Só tem um só. Em votação, os pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade.
Em discussão, o projeto de lei ordinária que denomina o ginásio poliesportivo e dá outras providências. Em discussão o projeto. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que leia o parecer do projeto de lei ordinária que denomina o Centro de Agroturismo Tropeirão a área da Prefeitura Municipal localizada no Córrego Floresta desse município e dá outras providências. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análise feita, o projeto de lei ordinário número 08/2019, que denomina Centro Agroturismo Tropeirão, a área da Prefeitura Municipal localizada no Córrego Floresta, nesse município, e das outras providências, essa comissão emite o parecer pela sua aprovação com as seguintes emendas e modificações. Emendas modificativa número 01/2019. O termo da sanção do presente projeto de lei, causa de sanções e promulgatória, passa a ser da seguinte forma: o prefeito municipal de Imbatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Sala das Sessões, 25 de junho de 2019. Elias Cândida Silveira, relator. Acompanhado pelo voto relator, Gelci Miranda Sangi, presidente. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, primeiro secretário. Em discussão, os pareceres. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão o projeto que denomina Centro de Agroturismo Tropeirão, a área da Prefeitura Municipal localizada no Córrego Floresta deste município. Em discussão o projeto. Em relação a esse projeto de lei, a mudança do nome é só para a questão de ficar mais fácil, a questão de arrecadar fundos, onde hoje é mais fácil você arrecadar fundos da prefeitura com relação a agroturismo que em relação a eventos. Quando você quer fazer um evento, às vezes alguém pode ver as coisas não vê as coisas com bons olhos. E quando se fala em agroturismo, fala-se em diversificação de emprego, diversificação de renda, fica mais fácil de alguém tentar colocar algum dinheiro aqui para ver se consegue fazer alguma coisa com aquela área. Então, em votação, o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a sessão do dia 12 de agosto de 2019, próximo, e fica declarado o recesso parlamentar que faz direito aos vereadores. Muito obrigado.